Continuemos a louvar ao Senhor, lendo juntos o capítulo 2 de Filipenses. Aleluia. Louvado seja Deus. Então oremos juntos, começando com a leitura de Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós,
e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O título da nossa mensagem de hoje, em Filipenses 2, é esse aí que está no slide, leia depois de mim: Luzeiros no mundo. Glória a Deus. Esse tema estará dentro do versículo que veremos agora mesmo. E o nosso versículo está dentro desse parágrafo que vai do versículo 12 até o versículo 18, cujo título é, diga, Santificação em Cristo. Glória a Deus. Quanto mais nós progredimos no processo da nossa santificação, nós somos menos trevas e mais luz. Quanto mais santos, mais luz. Quanto mais santos, menos trevas. Menos trevas, mais luz. Deus quer tirar toda treva de nossa vida. 1 João, capítulo 1, está escrito: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é só luz, resplendor. Filhos de Deus têm que ser luzeiros, amém? Como ele. Muito bem. Este parágrafo aí do 12 ao 18 está dividido assim num desenvolvimento do 12 ao 16, cujo título é, diga, responsabilidade espiritual. Glória a Deus. Vocês são até poucos hoje, mas acho que a voz pode ser mais. E tem gente que nem obedece aos comandos do púlpito aqui. Sabia que existe uma coisa que chama comandos do púlpito? Quando o pastor está aqui no púlpito, ele tem autoridade para comandar, e quem é filho de Deus tem que obedecer. A menos que não seja filho, tá bom? Então, comando do púlpito, responda depois de mim: responsabilidade espiritual. Aí, deu até uma melhorada. É que eu gosto que vocês melhorem sem precisar chamar atenção, né? É ruim quando tem que chamar atenção para melhorar. Vocês podem melhorar. Pelo menos eu sou assim na minha vida. Eu não espero o Senhor chamar minha atenção, puxar minha orelha, não. Eu tento melhorar todo dia, porque Ele é digno. A nossa responsabilidade espiritual é fazer o máximo pela nossa própria santificação diariamente. Todos os dias nós temos responsabilidade diante de Deus no progresso da nossa santificação. Amém? E na medida em que nós cumprimos essa nossa responsabilidade com fidelidade, nós recebemos o fruto, as consequências benéficas disso, que é o crescimento do fruto do Espírito, representado aí nos versículos 17 e 18 pela alegria espiritual. Repita. Você está alegre? Se estiver triste, a Bíblia manda orar, tá? Tiago 5, está triste? Vai orar que você está com algum problema. Apresenta esse problema diante de Deus lá. Tá? Não vem chorar no ombro de ninguém, não. Vai chorar no ombro de Jesus, Ele é o melhor ombro.
Tem gente que prefere outras pessoas do que Jesus. Eu prefiro Jesus. Chorar no ombro de Jesus é algo maravilhoso. A cura é instantânea. Outra pessoa não pode, coitada, fazer nada por nós. Eles estão limitados, ser humano tão limitado como nós. Jesus é tremendo, tá? Está triste? Vai orar. Está alegre? Cante louvores. É o que fizemos aqui, fazemos sempre no início de cada congregação e no fim, amém? Então, alegria espiritual. Deus nos quer alegres. Agora, falta de alegria espiritual pode estar ligada ao não cumprimento da sua responsabilidade. Quem não se santifica, ao invés de se tornar luz, fica sendo influenciado pelas trevas do mundo, que você encontra no dia a dia, no trabalho, nas pessoas ímpias que você tem que encontrar no dia a dia. E aí existe uma espécie de contaminação espiritual, que deixa você pesado. É igual quando você sai aí, né? Você sai para andar aí na rua. Você sai para andar na rua. Se tiver poeira, ela vai parar em você, vai parar nos seus cabelos, vai parar na sua pele. A poeira do asfalto, a poeira preta do asfalto que os carros passam, as motos, os caminhões, ônibus, vem tudo para a sua pele. Você fica sujo só de andar no mundo. Isso acontece também espiritualmente, hein? Tem contaminação. Esse mundo é um mundo contaminado, porque é um mundo que jaz no maligno. Então é um mundo contaminado, tá? Um mundo contaminado. E se você não faz o seu asseio espiritual diariamente, o seu banho espiritual diariamente na palavra, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A sua escovação diária na alma aí, diariamente, aí você fica influenciado por essa sujeira espiritual que você... Perdão, estou só engasgado aqui um pouquinho. Glória a Deus. O inimigo fica furioso, mas tudo bem. Então, essa sujeira espiritual que a gente pega aí do mundo, ela é limpa quando nós cumprimos a nossa responsabilidade espiritual de nos purificar todos os dias diante do Senhor. E aí nós ficamos alegres, porque Ele produz em nós a alegria, amém? Produz em nós a alegria. Mas debaixo de sujeira, sua alma fica abatida, você pode ficar entristecido. Esse mundo faz de tudo para nos entristecer. Jesus faz tudo para nos alegrar. Estamos dentro aqui então desse parágrafo aí do 12 ao 16. Diga de novo: responsabilidade espiritual. Diga: eu tenho responsabilidade. Fala para a pessoa do seu lado aí: você tem responsabilidade. Seja responsável. Muito bem. A responsabilidade espiritual, que é a nossa santificação, segundo nível da salvação, ela tem que ser desenvolvida. Por isso esse parágrafo começou com essa introdução, que nós já passamos por ela aí, versículos 12 e 13, cujo título é, diga, desenvolvei. Paulo disse no versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. No desenvolvimento da nossa salvação, existem muitas coisas que nós temos que fazer, tá? Muitas coisas que nós temos que fazer. A maioria das coisas a serem feitas na nossa santificação, é Deus quem faz. O grosso é Deus quem faz. O que é difícil para nós é Deus quem faz. Mas tem uma parcela que é nossa, nosso esforço, nossa responsabilidade que devemos fazer. E o que devemos fazer está aí, na Bíblia toda. Paulo só vai citar aqui algumas coisas nos versículos 14 a 16. Diga: fazei.
É aqui que nós estamos, tá? Nesses 3 versículos, 14, 15 e 16. O 14 introduz esses 3 versículos. Foi o versículo que nós vimos na quarta-feira passada, cujo título diga sem murmurações. Uma coisa que nós temos que obrigatoriamente colocar na pauta diária da nossa santificação é mudar essa questão, transformar murmuração em ações de graças. Não murmure de nada, porque Deus abomina murmuradores. Deus não gosta de murmurações. Não gosta de reclamações. Não quer ver gente revoltada, quer ver filhos alegres. Aleluia. Anos atrás, eu ainda era solteiro, quando eu dei um retiro em Foz do Iguaçu, no Paraná, e o tema que Deus me deu para aquele retiro, um retiro de jovens, eram muitos jovens, assim, foi num ginásio de esportes, e eu dei esse retiro para eles ali de 3 dias, um final de semana, começou na sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e o tema que Deus me deu para pregar para eles foi o idioma do céu e o idioma do inferno. São como 2 nações diferentes. O céu é como uma nação, o inferno é como uma nação. Os cidadãos do inferno, o idioma deles é a murmuração, é a reclamação. Os cidadãos dos céus, o idioma deles é o louvor, as ações de graças. A qual nação você pertence? Não estou ouvindo. A qual nação você pertence? Nossa, que fraqueza para ser o céu. A qual nação você pertence? Então, qual deve ser o seu idioma? Qual deve ser o seu idioma? Louvores, ações de graças, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, ser exaltado, ser engrandecido, obrigado meu Deus. Minha vida está ruim. Quando eu era criança tinha um desenho de uma raposa que vivia falando assim: ó vida, ó dor, ó céus, ó... Tem crente desse jeito, mas que vida mais para baixo. Nem parece que é uma vida agraciada, parece que é uma vida desgraçada, sem a graça. Quem está sem a graça é que tem que murmurar. Quem foi agraciado com tão grande graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, tem que tornar-se grato e cheio de ações de graças ao nosso Deus. Esse é o idioma de quem vai morar no céu. Esse é o idioma falado no céu. No céu não se entende murmuração. Os únicos que quiseram murmurar no céu foram expulsos de lá, Satanás e os demônios. Não houve mais lugar no céu para eles. Apocalipse 12 está escrito. Os que quiseram murmurar no deserto, que foram tirados, Deus fez grandes milagres para tirá-los do Egito, e eles ainda estavam murmurando. Depois de tudo que viram Deus fazer, murmuraram contra Deus, murmuraram contra o maná que Deus fazia chover, murmuraram contra Moisés, que Deus colocou diante deles como pastor, murmuraram contra o pastor, viu? Que murmurar contra mim aí, igual eles lá, murmuraram contra Arão. Deus fez o seguinte: vou abrir o chão aqui, engolir esse povo que não presta para nada. Esse povo não serve para ser meu povo. Teve uma hora que Deus estava tão irado com o povo que ele disse para Moisés assim: Moisés, desce aí do monte Sinai e vai lá, porque o povo que você tirou do Egito já se desviou, já está adorando outros deuses. Não falou nem mais meu povo. O teu povo, Moisés, que você tirou do Egito. Deus não gosta de murmurações, por isso
Esse foi o nosso tema, corroborando o nosso tema da semana passada. Diga de novo, sem murmurações. Muito bem. Versículos 15 e 16, o título é, diga, irrepreensíveis. Bom, aqui está colocado para todos nós uma meta a qual nós devemos correr, para a qual nós devemos percorrer a carreira que nos está proposta, carreira rumo à santidade, carreira de santificação. Quando chegarmos no último degrau da escada de Jacó, que para nós é Cristo, é a escada da santificação, quando chegarmos no último degrau, o Senhor vai completar essa santificação, e depois que Ele completar essa santificação, Ele vai olhar para cada um de nós e dizer: não tem nada para repreender mais em você. Você é irrepreensível. Ser irrepreensíveis, portanto, é uma meta. Porque hoje, Deus olhando para nós, ainda tem muita coisa que repreender. Porque nós estamos no processo de santificação. Ainda o pecado habita em nós, como Paulo confessou de si mesmo em Romanos capítulo 7, é uma realidade para todos nós. O pecado habita em nós. O pecado habita em nós. As tendências para o pecado habitam em nós. Então, Deus ainda tem coisa para repreender em nós. E no céu não entra nada dessa natureza pecaminosa. Por isso que ela tem que ser santificada aqui. E aquele que perseverar até o fim nessa santificação, ele não vai se tornar irrepreensível até o fim. Mas se ele perseverar até o fim, aí o Senhor completa. O Senhor completa. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou em nossa vida. E completando, então seremos irrepreensíveis, porque seremos, como João escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 2, seremos semelhantes a Jesus. Jesus, que é o único homem no céu, na casa do Pai. João 3,13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E Jesus, na sua natureza humana no céu, Ele está no céu, porque Ele sempre foi e continua sendo irrepreensível. O Pai olha para Jesus e não tem nada para repreender nele. No fim do processo da nossa santificação, seremos semelhantes a Jesus, porquanto o veremos como Ele é. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso propósito, essa é a nossa oração, esse é o nosso esforço. Chegar lá. E o esforço foi falado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. Esse esforço é a santificação, até chegarmos a ser realmente irrepreensíveis. É assim que Deus nos quer na sua presença. Deus nos repreende agora, para depois na eternidade nunca mais nos repreender, só nos revelar a sua face. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão meio mudos hoje, nem um aleluia, nem um amém. Eu estou falando coisas gloriosas aqui, eu estou exultando de alegria. Vocês estão sentados. Glória a Deus. Isso vai passar. Bom, 2 versículos aqui nesse pequeno desenvolvimento, o 15 e o 16. O título do 15 é o nosso título de hoje, diga: Luzeiros no mundo.
E o do versículo 16, que vai ser na quarta-feira que vem, diga: palavra da vida. Aleluia. Então, luzeiros no mundo, versículo 15. Note que esse versículo começa com reticências e termina com reticências, porque ele é uma continuação de tudo que nós temos que fazer. O fazei, que começou no versículo 14, mas ele vai continuar ainda no versículo 16, que veremos na semana que vem. Então aqui neste versículo 15, Paulo começa com uma expressão indicando finalidade, indicando propósito, indicando objetivo: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vocês. Aleluia. O que esse para que está fazendo aí no início do versículo? Ele está ligando o versículo anterior da semana passada, sem murmurações nem contendas, com o versículo 15. Então, o versículo 14, que vai continuar no 15 com o para que, está dizendo que nós temos que fazer tudo o que temos que fazer, sem murmurações, nem contendas. Para quê? Com qual finalidade é que nós temos que aprender a fazer tudo sem murmurações e nem contendas? É para quê? Para que vos torneis... Isso. Vamos uma palavra por palavra. Para que vos torneis irrepreensíveis. Tá? Quer dizer que gente murmurenta e gente contenciosa, tá? Gente reclamona e gente briguenta, nunca se torna irrepreensível. Nunca se tornará irrepreensível. Vai ficar velho, amargo e azedo nas suas murmurações e contendas. Vai ficar um velho encrenqueiro, uma velha ranzinza, amarga, cheia de reclamação, e não se santifica. Tá? E não se santifica. Vai virar, né? Grumpy em inglês, né? Grumpy, ranzinza, ou cranky, encrenqueiro. Gente ranzinza, gente encrenqueira, gente amarga, porque é isso que vai alimentando durante toda a sua vida. Vai murmurando de tudo, vai reclamando de tudo, quer brigar por causa de tudo. Nunca vai ser irrepreensível. Porque para atingir essa finalidade, a finalidade da obra da salvação é para quê? Para que são duas expressões que indicam finalidade. Para qual finalidade? Para qual propósito? Para qual objetivo? Para ser irrepreensíveis, para nos tornar irrepreensíveis, nós temos que zerar murmuração e contenda. Por que eu não vou murmurar? Porque eu quero me tornar irrepreensível. Por que eu não vou brigar? Estão me provocando, mas eu não vou brigar. Por que eu não vou brigar? Porque eu quero me tornar irrepreensível. É para isso. Por isso esse versículo 15 começa com esse muito importante para que, ligando-se ao versículo 14. Então, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis.
Era isso que eu estava falando até agora mesmo, tá? Nós ainda não somos irrepreensíveis. Se todo mundo aqui for eleito, tomara que seja, se todo mundo que está me ouvindo for eleito de Deus, Efésios 1:4 está escrito que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para isso que o Senhor nos escolheu, tá? Só que nós ainda não somos irrepreensíveis, nós estamos no processo, nós estamos nos tornando irrepreensíveis. Nós ainda não somos pessoas transformadas, nós somos pessoas em transformação. Nós ainda não somos santos pela perfeição, nós somos santos pela separação, porque santos significa essas duas coisas que são diferentes. Paulo, quando escrevia para os cristãos, já chamava eles de santos, mas no sentido de serem separados, e não no sentido de serem perfeitos, mas no sentido de serem separados. Nós já somos santos, porque já fomos separados por Deus, lá do império das trevas, Colossenses 1:13, e transportados para o reino do Filho. Isso foi uma separação. Agora, no reino do Filho, no estado de salvação, nós estamos sendo santificados. Por isso que a santidade é a meta e a santificação é o meio. Santidade é perfeição. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Olha que coisa interessante, né? Nós já passamos por Efésios. Vou relembrar uma palavra aqui com vocês de Efésios. Olha na sua Bíblia aí, ó. Efésios 4:12. Efésios 4:12 diz que a palavra de Deus, isso é o contexto, a palavra de Deus tem esse propósito aqui, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Leiam vocês. Leia só essa frase aqui, ó. Aperfeiçoamento dos santos. Ora, se já são santos, por que precisam ser aperfeiçoados? Porque esses santos aí não significa perfeição. Esses santos aí significa separação. Já fomos separados, mas ainda não somos perfeitos. Estamos em aperfeiçoamento. A santificação é o aperfeiçoamento dos santos. Tem gente que fala assim, Jesus me transformou. Não, Jesus está me transformando. Na minha conversão, na minha conversão, Jesus começou a me transformar. E vai me transformar, estará me transformando durante todo o processo da santificação. E só quando Ele voltar, aí essa transformação vai se completar, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, num piscar de olhos, seremos transformados, para ser semelhantes a Ele em glória. Aleluia. Então nós hoje não somos irrepreensíveis ainda, nós estamos em processo. Estamos nos tornando irrepreensíveis, e uma das coisas que temos que fazer para isso é parar com as murmurações e parar com as brigas, parar com as contendas. Aleluia. Então, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis. Primeiro ponto. Segundo ponto,
Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis sinceros. Sinceros. Sinceridade espiritual. Sinceridade espiritual. Eu me lembro já de em algum lugar aí no passado das nossas congregações, de explicar para vocês aqui de onde vem essa expressão sinceridade. O que significa ser sincero? Isso vem do latim. O latim é a língua morta, que foi a língua do antigo Império Romano, que trouxe essa palavra lá do meio dos artesãos, as pessoas, os oleiros, que faziam vasos, construíam vasos. Muitas culturas antigas tinha pessoas que tinham esse talento de fazer vasos. Por isso que Deus fala para Jeremias ir lá na casa do oleiro, porque através do oleiro ele ia trazer um ensinamento ali para o povo de Israel. E por isso nós temos o cântico até, né? Vaso novo, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Faz de mim, quero ser um vaso novo. Porque isso era algo muito presente nas culturas antigas. E foi daí que vem a palavra sincero, sinceridade. Sinceridade literalmente significa sincero, significa sem cera. Quando os artesãos, os oleiros, os fabricantes de vasos estavam trabalhando, se o barro que eles trabalhavam era um barro frágil, enquanto ele estava fazendo o vaso, ele vai se quebrando. Então ele vai se quebrando aquele vaso. Então ele consegue fazer o vaso emendando esses lugares que quebram, ele vai rachando, e ele vai emendando essas rachaduras com uma espécie de cera, uma cola que é uma espécie de cera, até conseguir o vaso, deixar o vaso ali em pezinho, pronto. E aí eles pintam aquilo, enfeitam. Mas esse vaso, em latim, ele vai ter uma plaquinha nele lá no comércio para vender esse vaso. Ele vai ter uma plaquinha escrito conceres. Conceres em latim significa vaso com cera. Esse vaso com cera é um vaso que vai ser vendido por R$ 1,99, R$ 3, R$ 5. É um preço bem barato, porque esse não é um vaso caro, não é um vaso de boa qualidade, é um vaso muito frágil, e o barro com que ele foi feito não é um barro que demonstrou ser um barro de qualidade. Então esse vaso era vendido barato para as pessoas, para famílias de baixa renda poderem comprar vasos mais baratos. Mas quando eles faziam um vaso e o barro era um barro excelente, ele não se quebrava, ele não se rachava, e ele conseguiu fazer de um só barro um vaso inteiriço. Aí esse vaso aí vai ser caro, ele vai ser vendido só para quem tem muito dinheiro, vai ser um vaso caríssimo. Nas histórias das culturas aí, tem vasos, vasos chineses ou japoneses, não sei, dinastia Ming, não sei o que mais por aí, que são vasos que são vendidos a R$ 1 bilhão, ou de dólares, aí no mundo, ou de euros, aí no mundo. Um vaso. Esses vasos que eram perfeitamente feitos ali por um barro excelente, de um material excelente, a plaquinha nele era assim: sinceres. Sinceres. Era um vaso sem cera, era um vaso sem cola, era um vaso que não precisou ser remendado.
Não precisou ser remendado. Ele é feito de um barro único, de uma matéria-prima única. Por isso é um vaso de excelente preço. Acredito que todos vocês já devem ter lido em Romanos capítulo 9, que as pessoas são divididas nesses dois tipos de vasos. Vasos para honra ou vasos para desonra. Os oleiros faziam os dois vasos. Os oleiros faziam vasos sinceres e faziam vasos conséres. Tá? Deus, no meio, divide a humanidade, é Deus, hein? Deus divide a humanidade em dois vasos. Alguns, uma minoria, são vasos para honra, mas a maioria são vasos para desonra. Vasos para desonra são vasos conséres, pessoas remendadas. Deus não tem filhos remendados. É por isso que Jesus, como Filho de Deus, não teve nem na sua crucificação, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Estava escrito isso, determinado do Antigo Testamento, que nenhum dos ossos do Cordeiro poderia ser quebrado. E Jesus ainda foi ameaçado de chegar lá, alguém quebrar suas pernas, mas era um ato que era feito quando o crucificado ainda estivesse vivo. Era um golpe de misericórdia para que com aquela dor ele morresse. Mas quando chegaram em Jesus, os soldados romanos viram, não precisa quebrar os ossos dele não, porque ele já morreu. E aí se cumpriu a palavra, nenhum dos seus ossos será quebrado. Não há remendo no corpo de Cristo. Os eleitos de Deus são chamados e constituídos para serem filhos de Deus sem cera, sem remendo. Tem que ser barro bom, tem que ser matéria-prima de boa qualidade, tem que ser vaso de eleição, vaso para honra, vaso que Deus vai encher com os seus tesouros, com as suas riquezas, com a sua glória, com o seu Espírito. Por que muito crente não consegue ficar cheio do Espírito Santo? Porque ele é cheio de remendo, de rachadura e vaza para tudo quanto é lugar. E não enche nunca. Está sempre vazio, está sempre retalhado, está sempre rachado. E aparece diante de Deus sempre com cera, nunca sem cera, nunca com sinceridade de alma, sinceridade de espírito, sinceridade de mente, sinceridade de coração, sinceridade espiritual diante de Deus. Por isso, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis sinceros, para que vos torneis irrepreensíveis, para que vos torneis sinceros, para que vos torneis, tudo isso está valendo para aí, para que vos torneis filhos de Deus, diga, inculpáveis. Glória a Deus, inculpáveis. O que significa inculpáveis? Olha, nós não podemos ainda ser irrepreensíveis, porque Deus ainda está vendo coisas em nós que Ele repreende, que são repreensíveis. Estamos sendo santificados dessas coisas, mas chegaremos a ser irrepreensíveis. Só que inculpáveis é diferente. Filhos de Deus inculpáveis. Primeiro, fomos feitos filhos de Deus porque Jesus entrou na nossa vida. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. Nascidos de Deus, pela obra da salvação em Cristo, fomos feitos. Agora aqui, nós não estamos nos tornando irrepreensíveis, estamos nos tornando sinceros, mas nós não estamos nos tornando filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, então nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Todo aquele que tem nele essa esperança se torna puro, a si mesmo se purifica, assim como Ele também é puro. Então estamos nos tornando santos, estamos nos tornando perfeitos, estamos nos tornando irrepreensíveis, estamos nos tornando sinceros, mas não estamos nos tornando filho de Deus, nós já somos filhos de Deus. Isso aqui foi instantâneo, já somos filhos de Deus. Nós não seremos filhos de Deus só quando a santificação estiver completa, não. Nós já somos filhos de Deus desde o primeiro minuto da conversão. Fomos feitos filhos de Deus. Não estamos nos tornando filhos de Deus. Já somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós já não temos mais culpa. Não temos mais culpa. Mas preste atenção, hein? Por que nós não temos mais culpa? Porque Jesus levou a nossa culpa sobre si mesmo na cruz do Calvário. Nós éramos culpados e Ele pagou o preço pela nossa culpa. Nós não somos mais culpados. Só que nós deixamos de ser culpados para de agora em diante não fazer mais nada para ser culpados. Porque se você pecar, depois que recebeu Cristo, você se torna de novo culpado. Você se torna de novo culpado. É para ficar inculpável. Deus nos tirou a culpa para que nós permaneçamos inculpáveis. Apesar de ainda ter pecado habitando em nós e de termos inclinações para cometer pecados, se não cometermos, obedecendo a Deus, isso é possível. Vai e não peques mais, mesmo que o pecado habite em mim, por isso eu estou em processo de santificação. Mesmo o pecado habitando em mim, se eu não cometê-lo, se eu não praticá-lo, se eu fizer o que Deus mandou Caim fazer e ele não fez, o teu pecado jaz à tua porta e o teu dever é dominar sobre ele. O homem de Deus não é o que não tem pecado, é o que domina sobre o seu pecado. E dominando sobre o seu pecado, não praticando, permanece inculpável. Permanece inculpável. A culpa é se fazer, a culpa é se praticar. Se não praticar, permanece inculpável, tá? E cuidado, porque tem uma
heresia por aí que se chama liberalismo, onde diz que a pessoa pode pecar à vontade porque ela já está salva. Não existe isso de pecar à vontade não, tá? Hebreus 10, 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Nós fomos salvos para nunca mais ser adversários de Deus. Romanos 5, Paulo fala, nós éramos inimigos, e Deus nos reconciliou com Cristo, para nunca mais sermos inimigos, para nunca mais sermos adversários, para sermos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o que eu vos mando é, vai e não peques mais, não se torne mais culpado, depois que Jesus já levou a sua culpa. Eu acho muito séria essa palavra aí de Hebreus, entendeu? Muitíssimo séria essas coisas de salvação aí, não é brinquedo não, tá? Então, filhos de Deus inculpáveis, não murmuram e não brigam. Eles dão graças a Deus e são pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus é a nossa paz. Efésios 2,14. João 14, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Jesus é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe da guerra, ele é o príncipe da paz. Filhos de Deus são pacificadores, não são murmuradores, são gratos pela salvação e dão graças a Deus por tudo, e não entram em contendas, em brigas, porque são pacificadores. Jesus é a nossa paz. Então não murmureis e nem fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, para que vos torneis sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. Tem gente que não entende direito a palavra perversão, ou alguém que é pervertido, ou geração pervertida. Pervertida aqui é o extremo oposto de convertida. Essa geração não é convertida, ela é pervertida. Perversão é o oposto de conversão. Perverso é o oposto de converso, o oposto de convertido. E essa palavra perversão, ela dá uma ideia de que é algo definitivo. A pessoa pervertida, ela é definitivamente pervertida. Ninguém vai conseguir convertê-la, ela própria não vai conseguir se converter. É por essa razão que a conversão genuína, a conversão verdadeira, capaz de transformar um pecador num vaso sem cera, num vaso para a honra, para a glória de Deus, ela já vem desde antes da fundação do mundo, a escolha dessa pessoa, e mesmo que ela tenha nascido em pecado, a conversão dessa pessoa é um tremendo milagre de Deus. É o milagre do novo nascimento, João 3, e o milagre de ressurreição,
Colossenses 3, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. O convertido, a pessoa verdadeiramente convertida, ela é extremamente oposta a todas as pessoas que não são convertidas, que são a maioria do mundo. Essa geração, cada geração de seres humanos é uma geração pervertida e corrupta. Corrupção não é algo de um homem, de um grupo de pessoas. Corrupção é algo de toda a natureza humana pecaminosa. E somente os que passarem pelo processo de santificação é que serão livres da corrupção. Quem não passar por esse processo são todos igualmente corruptos, como está declarado em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós temos que ser incorruptíveis no meio de uma geração corrupta. E a corrupção se manifesta em todas as áreas da vida dos seres humanos. Como todo ser humano tem a tendência natural à corrupção, a serem corruptos. A única libertação disso é em Cristo Jesus. Para que no meio dessa geração pervertida e incorrupta, mesmo estando ainda em processo de santificação, nós possamos já resplandecer como luzeiros no mundo. Por isso Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus 5, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 8, outrora éreis trevas, agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes, comportai-vos como verdadeira luz. Você viu virando a página aqui? Já caí na página certa aqui, ó. 1 João capítulo 1, versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os versículos anteriores, os 5 e o 6, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí vem o 7 que eu já li. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão, temos purificação, temos salvação. Aleluia. Então, não murmureis, né? Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Leia comigo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia. Filhos de Deus são diferentes. Filhos de Deus são diferentes de tudo que está aí nesse mundo. Filhos de Deus são diferentes de todas as pessoas do mundo. Filhos de Deus são diferentes, e por serem diferentes, pensam diferentes, falam diferentes, se comportam diferentes, se conduzem de maneira diferente e não igual
a forma como todo mundo no mundo está se conduzindo, porque jazem no maligno. Filhos de Deus são tão diferentes que João disse, 1 João 5,9, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia.